Não que a Rua Arthur de Azevedo fosse importante, longe disso. A Teodoro Sampaio até que era um pouco mais, porque sempre só foi, só vai, só ia. A Arthur só vem. Importante é a Rebouças, que vai e vem, mas não conta. Na vertical, sobe e desce. Na horizontal, separa o caminho dos suãs suados e cabeludos de Pinheiros do caminho dos Guermantes, Jardins. O túnel respira onde houve um dia o retrato de Tancredo com bigodes de Sarney. Pinheiros começa ali, fica do lado de cá, desse lado daqui. Era no tempo em que já existiam o Vico do Escunizo e a CPL, a padaria, e o Inácio de Loyola comendo pão na chapa. Era no tempo em que o número 724 havia uma plaquinha que dizia: por favor, toque a campainha. E o Valdeir Maciel bambaleava estantes de metal, apoiando a outra mão, a que já não mais pintava, na bengala marrom. Era no tempo do rei do livro, da Casa do Livro Azul, Livreiros Antiquários. Seu Detinho acabara de ter a grande ideia de lavar o telefone na pia da cozinha, que não era cozinha além da pia. O resto era estante com autores estrangeiros da biblioteca que pertenceu ao Fernando Góes. A biblioteca do Paulo Mendes de Almeida há muito já tinha se desfeito, se desmantelado, livro por livro, varejado pelos colecionadores viciados, nesse pó que quanto mais se espana, mais se junta o das estantes. Seu Detinho era servente de livreiro, caboclo, gago, moreno índio de cabelos reluzentes penteados para trás. Seus traços grossos, quase analfabetos, redesenhavam-se nos seus lábios carnudos, no seu nariz avantajado, contracenando com as sobrancelhas de veludo negro, molhado, que molduravam seus olhos miúdos, seiscentistas. Era pau para toda a obra. Pagava faturas, borderôs, montava e amarrava caixas com capricho dos barbantes, que não vale mais nada. Comprava sanduíche de queijo branco com mortadela no bar do Joaquim. Carregava a caravana azul clara parada na calçada da frente. Nunca precisou de tesouras para nada. Quem tem dentes vai a Roma. Valdeir mal levantava da mesinha da sala da frente do sobradinho, mas gritava como ninguém de lá mesmo, de maneira que quando seu Detinho levou o telefone para limpar, jurava que era com pano, jamais enfiá-lo debaixo da água corrente, da pia de mármore branco, rachada, quando apareceu na janelinha da porta uma senhora mal vestida, mal trajada, maltrapilha, com sacola de feira listada numa das mãos. Não tinha nome, não. Não tinha nome, não porque não tinha, mas porque aparições são inonimáveis, são nominalistas. Foi só por isso que a história do telefone ficou para ser descoberta mais tarde. Aos gritos do Valdeir, quem abriu a porta, quem sempre abria, era seu Detinho. Da velhinha pouco se soube, se sabe, se saberá. Morava num casarão abandonado na Avenida Rebouças, que vendia a demolição de si mesma, tomava conta, achou uns livros, veio vender. Maria Clara chegava exatamente agora ali, exatamente aqui, na Casa do Livro Azul, o que bastava para superlotar a pequena sala de entrada, com seu Detinho, Valdeir, a velhinha de sacola listrada. Os livros sujos, com folhas soltas, com papel esfacelado do pós-guerra, sem capa, com capa, foram saindo da sacola aos gritos de não compramos isso aqui, dito por Valdeir, que como comerciante era ótimo pintor. Seu Detinho até tentou contemporizar, educado que era, mas maravilhosamente gago, as sílabas se tornavam longas e semibreves, operando movimentos cenográficos nos seus lábios grossos, indianistas. Veja bem, minha senhora, compramos somente livros de literatura brasileira. Literatura brasileira era coisa que seu Detinho conhecia bem, sabia falar direito, enchia a boca e demorava nas sílabas, mais ainda para carregar a fala de conceptismo, de florilégio. Desde que fora trabalhar na Casa do Livro Azul, arrancado e salvo que foi pelo dono da nova livraria, o Luiz Poeste,
subira na vida para a alegria e orgulho do pessoal de Pirituba, onde morava. Deixara aquele porão imundo da Praça da Sé do Gasô, entre livros, ratos e raridades, que nunca entendeu por que aquele povo, o mesmo que frequentará a Casa do Livro Azul, se debatia por eles. Desde que o Gasô morreu, ficaram os gatos, os livros e seu Detinho fazendo poeira. A família fechou o prédio para a venda depois do inventário. Valia uma fortuna, mas quem achava a escritura daquela porra? De quando em quando, o filho barrigudo do Gasô abria o porão para fazer uma graninha, que era granona. Uma vez por ano, uma vez a cada 2 anos ou a cada 3 anos, e seu Detinho trabalhava como um tatu. O filho avisava antes, seu Detinho telefonava para o Cláudio, para o Garaldi, para o Vanderlei e para o Eric, que espalhavam a nova, formando filas de colecionadores na porta. Os livros eram vendidos por quilo na balança. Dali, daquele porão escuro para a Casa do Livro Azul, que tinha até a dona Aparecida, a faxineira, às quintas, foi uma subida sem igual. Aprender a falar. Só vendemos literatura brasileira. Nunca precisou falar nada no Gasô, o que contribuiu para ser o exímio fazedor de caixas de livros amarradas com um capricho que barbante nenhum nessa vida jamais supôs. Maria Clara gostava disso, ouvia histórias. Era vendedora da tarde. Chegava às 3, quando Valdeir ia embora, cambaleando e se segurando em todos os muros da rua Lisboa com a mão direita, enquanto na esquerda empunhava a bengala marrom até chegar no Teodoro Sampaio, onde subia com dificuldade até o seu apartamento, o único que tinha, herança do Theon Spanudes, de abençoadíssima memória. Era num tempo em que os críticos de arte deixavam herança para os pintores que jamais teriam como sobreviver sem eles. Disso, Maria Clara não gostava. Não gostava da doença de Valdeir. Uma doença rara, sem cura, que atrofiava todos os músculos do corpo. Há muito, Valdeir não pintava um quadro, não conseguia segurar um pincel. Desde então, o doce maranhense passou a falar alto, mal-humorar, gritar. A primeira dentição da Casa do Livro Azul foi na Arthur de Azevedo mesmo, entre a Virgílio de Carvalho Pinto e a Mateus Grou, numa casinha que funcionava como livraria e ateliê de Valdeir. Hoje é loja de roupa, bijuteria, penduricalhos. Ali, o Poeste salvou o Valdeir e fez dele seu sócio. 1, 2, 3, salvo todo mundo. E reabriu a Casa do Livro Azul, livreiros antiquários, na Arthur lá em cima, lá depois da pontinha da Henrique Schaumann. E a gente nem sabe quem foi o Henrique. Mamãe, me dá essa lua. Ser esquecida e ignorada como esses nomes de rua. Mas disso Maria Clara gostava. Gostava de ouvir histórias de gente que não sabia nem quem era, nem que existia, e de gente que nada sabia, nem sabia nada. Boa ouvinte, Maria Clara gostava de tudo. Era no tempo em que Maria Clara morava no Brasil, ouvia histórias e as guardava todas dentro do seu ouvido absoluto, pianistas. Era no tempo em que Maria Clara estudava na Universidade de São Paulo e pegava o Butantã USP para chegar no trabalho na Casa do Livro Azul. Seu pernambucanismo de nascimento lhe garantia os olhos afinados de uma timidez nordestina de camerata, de medievo. Seus olhos eram seus ouvidos, ouro puro. Maria Clara era ouvidora, ourives das histórias que viu, que sabia de ouvido. Era no tempo em que Maria Clara ainda não morava em Viena, não dava aulas de piano para austríacos, não pegava o bonde no popular Distrito 16 para ensinar piano no Distrito 13, lotada de partituras e sonatas que nesta vida houve, que nesta vida há. Era no tempo em que Maria Clara nem sonhava em se casar com o moço dourado húngaro que fazia estátua viva vestida de Mozart na Praça Albertina, que não se mexia, mas mexeu com Maria Clara. Era num tempo em que o moço dourado húngaro ainda não fazia estátua viva e não matava Maria Clara de rir com mexericos de atores e famosos. Era num tempo em que Maria Clara ainda não conhecia o Marcelo Gama nem o Luiz Otávio Ortigão.
Era no tempo em que o Luiz Otávio Ortigão nem pensava em morar em Jerusalém e o moço dourado Mozart ainda não fazia estátua viva para comprar um avião, para fazer Maria Clara a voar, vestida de noiva, num Zeppelin prata, sobre a linda cidade, Saudade. Era no tempo em que Maria Clara acabara de entrar na casa do Livro Azul, fechar a porta e dar de cara com as costas curvadas da velhinha da sacola com livros descosturados. Dos livros sujos, da velhinha Clara, saltou da sacola listrada de azul, vermelho e amarelo um livro de capa de alumínio, coisa que estagnou os gritos de Valdeir e a rebuscada tentativa do seu netinho de modalizar a cena com sua fala gentil, piritubana. Como um exemplar raríssimo de experiência número 2 do Flávio de Carvalho saiu da sacola, ninguém jamais saberá explicar, mas saiu. Saiu brilhando com a capa de alumínio amassadinha aqui e ali, fazendo veios nas letras garrafais amarelas, impressas no alumínio que sobrou da tentativa de comercializar persianas, projeto que não vingou e virou capa de livro. Leitor, está fundado o persianismo. Todo livreiro, se livreiro é, deve ser safo, comerciante, travestido de cultura. Desses, Valdeir não era, mas sabia ser quando seus olhos de peixes brilhavam atrás da armação negra dos fundos de garrafa. Reconheceria uma raridade como aquelas em qualquer lugar, o que o fazia falar com as mãos, gesticular pelos braços, em movimentos lentos que a doença permitia. Na casa do Livro Azul, tudo era raro, precioso, esgotado. Os livros, a velhinha, o Valdeir e a sua doença, a Maria Clara, o seu netinho e as aparições do Luiz Puech de quando em quando. Os livros da velhinha, aqueles esfacelados, ficaram. Valdeir pagou o que podia, o que tinha na gaveta, coisa de 20 cruzeiros que logo se transformariam em cruzados. Era prática liveira comprar um monte de porcaria quando se reconhecia no meio delas um exemplar que fosse de coisa que prestasse, um Arthur Mota, um Augusto Meyer, por exemplo. Valdeir ficou contente com a aquisição inesperada de um Flávio de Carvalho, a velhinha satisfeitíssima com dinheiro, e Maria Clara encasquetou com aqueles livros com os cadernos soltos dentro das capas. A velhinha explicou: sabe, minha filha, na minha idade livros pesam, descosturo todos, fica caderno por caderno, e assim vou lendo de levinho, no ônibus, na fila do NPS, nas clínicas. Maria Clara nunca mais foi a mesma depois que aprendeu a ler de levinho. Há muito que os livros pesavam na mochila, no Butantã USP, na vida. Desde então, descosturava todos os livros, saía só com o capítulo que estava lendo e fez escola. Contou para o Marcelo Gama, que contou para a Lu fotógrafa, que contou para a Edith Derdick, que teve um choque existencial. A Lu fotógrafa foi a maior descosturadora de livros que nessa vida há, enquanto Edith Derdick cosia-os todos, linha por linha, maranhava e amarrava toda a gente, nas linhas todas que nessa vida há de haver, postes, gatos, novelos e livros de artistas, linhas de eletricistas, fios de meadas das cidades, com cabos e rabos, a terceira margem do mundo, olha nós aqui, estamos aí. Lu fotógrafa não estava não nem aí, estava aqui e militava pelos livros que estudante nenhum dessa vida pode carregar em lugar nenhum e que foram feitos para não serem lidos, porque só andam de carro, e sindicalizava sem perdão, digitalizando e descosturando. Os multiclássicos épicos, ora, guerreiros ouvi, heróicos são os alunos e professores que conseguem carregar um livro desse tamanho. Editores hípicos fazem livros para enfeites, jamais para mochilas, para as costas e mãos leitoras. Haja vista a edição cavalar da Divina Comédia, com desenho do Sandro Botticelli, com introdução e notas do João Ziller. Lu fotógrafa ensinava a todos como ler de levinho, livros pesados no metrô, no ônibus, no trem, na Ponte Orca. Maria Clara, ourives dos seus ouvires, fez escola. Do aparelho de telefone que tomou banho de água na pia, ninguém mais lembrava. Seu netinho escondeu, substituiu por outro jogado por ali, verde água, coisa que Valdeir nem reparou no dia seguinte, quando chegou junto com o encanador.
Só me faltava essa, encanador na livraria. Mas o banheiro dos fundos ia inviável. Aproveitava e limpava a caixa d'água, tudo ordem do Poeste, sócio majoritário. Ordens são ordens, não se questiona, se respeita, não se comenta, de maneira que quando aquele homem chegou pelo alçapão, pelo telhado, da sala do segundo andar, onde Maria Clara estava, ela nunca entendeu porque não se assustou. Não achou que era ladrão nem nada, aquele homem de cabelos brancos, mão suja, de roupas sujas e luminoso na face, com um sorriso dizendo: boa tarde, eu sou encanador. E era mesmo. Maria Clara não ligou lé com cré dessa primeira vez que o viu. Na segunda, quase assustou um pouco, mas deixou para lá. Era coisa da cabeça dela. Foi tomar uma água e o homem estava lá, lavando as mãos na pia da cozinha. Sorriu luminoso para ela. O senhor é eletricista também? Ele gargalhou doce e reluzia mais ainda ali da pia. Não, não, respondeu com o riso de quem sabia sorrir. Parecia que tinha entendido a pergunta que Maria Clara quase fez. Por que o senhor tem tanta luz? Mas não fez a pergunta. Mas o homem respondeu. Que homem diferente, pensava Maria Clara subindo as escadas. De volta para a segunda sala, a sala de cima do sobradinho escuro. Entrava pouca luz do sol, quase nenhuma. Da terceira vez, Maria Clara assustou. De repente, o homem encanador estava de novo lá, de frente para a mesinha onde ela fazia fichamentos vertiginosos, apenas para constar que nada fazia, que cliente ali nunca entrava. Limpava as mãos com um pano sujo, sorria ali de frente. O senhor veio pelo telhado de novo? Não tinha graça. Maria Clara estava assustada. O homem brilhava na frente dela. O senhor é diferente dos outros. Foi a única coisa que conseguiu balbuciar. Ah, sorriu o encanador de cabelos brancos. É que eu sou o CAF. CAF? CAF. Era no tempo em que os encanadores CAF surgiam dos telhados, violinavam caixas d'água, desentupiam chagas e chagais, atendiam 24 horas, inclusive sábados, domingos e feriados. Tradições nunca se esgotam. Aquele hippie barbudo, mendigo, que dormia num cobertor de saco na Praça da Benedito Calixto, com o livro do Foucault ao lado, poderia ser o Elias Roux. Era no tempo em que na praça não havia feirinha aos sábados, em que os mendigos dormiam e citavam as palavras e as coisas, Nuvem Cigana e Edgar Braga. Era no tempo que o Lira Paulistana recebia a orquestra de pífanos de Caruaru, e o Itamar era nosso assunto, nossa dignidade, nossa elevação. Era no tempo da mais underground Assunção. Outro dia, o encanador surgiu pela janela da sala de Maria Clara. Não sei se é isso ou será que estou inventando. Narradores são seres inverossímeis por natureza. Não passam fome, sede, nunca vão ao banheiro, capitalizam a fábrica de Deus e liquidam tudo ao preço de R$ 1,99. Bacia das almas, todo narrador é silogista entimesmado. Histórias de segunda mão, já encebadas, usadas, escangalhadas. Maria Clara, claríssima, clarividente, quis ser simpática com o encanador e foi até a sala ao lado, na salinha trancadinha. Os livros mais raros do que raros ficavam ali trancafiados, coitados. Eram os raríssimos, preciosíssimos, autografados, ninguém os via ou lia, intocáveis. Castro Alves, Machado de Assis, Marília de Dirceu, todos encadernados em couro marrom, claro, pelo Alfredo Pujol. Mamãe me dá essa lua. Ser colecionador, encadernar tudo pelo Marte e virar nome de rua. E voltou para a sala ao lado, com o encanador brilhoso dentro, com um exemplar do CAF de João Ramalho, isso, do Horácio de Carvalho, tipografia do Diário Oficial, 1903. Porque os homens não tinham o que fazer no Instituto Histórico e Geográfico, ficaram a discutir se João Ramalho era judeu ou não era judeu. Tudo por causa da possível letra CAF no fim da sua assinatura. Parcas, restaram 2 ou 3 no arquivo da Câmara. Os relatores avaliaram e chegaram à conclusão de que não era do próprio, somente o sinal curso, tudo por causa do ilustre e reconcavado Teodoro Sampaio, historiador de Santo Amaro da Purificação, que virou o nome de rua em São Paulo, mas não alcançou ainda a fama de Dona Canô, canônica, coisa que importa pouco. Importante mesmo é ser CAF, encafifar. Maria Clara, desencanada,
Gostou da reação do encanador com o livro nas mãos. Ah, eu tenho esse livro, encadernado. Depois de 2 dias limpando as caixas de água e o banheirinho do quintal, o encanador veio se despedir, limpo, de roupas limpas e com as mãos gotejando luz. Dessa vez, subiu pela escada, entrou pela porta da salinha, terminando. Gostaria de convidá-la para uma reunião CAF. Maria Clara sorriu, aceitou, desconversou. Claro! Logo em seguida escureceu, o tempo fechou, Pinheiros alagou. Incólume, a casa do livro azul, não recebeu as enxurradas que desciam as cavaladas à rua Arthur de Azevedo. Nem de baixo, nem de cima, o telhado era o limite. Presos, fosse pela chuva, fosse pelas correntes que nos acorrentam nas cavernas que nessa vida há, ninguém podia ir embora. Maria Clara, quebrando o gelo, comentou que o encanador era um homem bom, um bom encanador. Na entreolhada, seu Detinho e Valdeir queriam saber de quem Maria Clara falava. Horas, do encanador que passou o dia consertando o telhado, a caixa de água, bolas, hipérboles. O fato é que encanador não houve nenhum lá, ninguém sabe, ninguém viu. Maria Clara, agora gema, soltava gemidos que saíam em gotas de safiras, rubis, esmeraldas, pérolas, cascalhos de diamantes, conforme a chuva parava, o tempo abria, o tempo perdia. Era num tempo sem cronologia. Era num tempo em que evento não era argumento. Era no tempo do rei do livro, da Casa do Livro Azul, Livreiros Antiquários.